Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma quinta abençoada da mensagem do Senhor ao nosso coração, né? Eu creio que é mais uma dose daquilo que o Senhor tem para nós, né? Eu vejo sempre como se fosse um quebra-cabeças e Deus colocando as pecinhas para que a obra fique completa, né? Então que você receba mais uma peça hoje para sua vida, para que aos poucos você vai se encontrando, se achando no Senhor e a sua vida começa a ter um direcionamento totalmente diferente. Você já colocou no seu coração assim, eu vou viver de um modo diferente com Deus? Você já colocou isso no seu coração? Então coloque essa mensagem viva no seu coração. Diga assim para você mesmo, eu vou viver de uma forma agradável a Ele. Eu vou viver do jeito que Ele quer que eu viva. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Meditar nessa palavra. Bem-aventurado aqueles que meditam, né? De dia e noite. É isso que o salmista nos ensina lá no primeiro capítulo de Salmos. E hoje, essa mensagem já estava no meu coração também, pessoal, já há algum tempo, mas como eu falei para vocês, a prioridade é o Senhor que me direciona quando e qual é o momento para isso, né? E acredito que é hoje o momento para você ouvir mais essa dose aí da palavra de Deus que vai trazer muitos benefícios para a sua vida se você aplicar, confiar que ela veio do Senhor para a sua vida. E se você realmente gostou dessa mensagem, recebeu ela como algo do Senhor, divulga nos seus grupos. Acredito que no grupo a gente fica menos vergonhoso, né, para enviar, porque aí quem quiser assistir, quem for tocado para assistir, às vezes a gente fica com meio receio de mandar assim no particular, né? Então, mande aí nos seus grupos, tá bom? Compartilhe com quem Deus tocar no seu coração também, para que outras pessoas sejam abençoadas. Que esse é o foco do reino, abençoar cada vez mais pessoas, para que a glória do nome do Senhor seja sempre evidente, tá bom? E hoje nós vamos falar de algo que é assim, muito transitório, mas de uns tempos para cá isso tem ficado muito evidente, né? E isso tem sido algo que não tem sido tratado e pode atrapalhar realmente aquilo que foi falado no primeiro vídeo, que é você ter uma vida muito mais íntima do Senhor. São atalhos que podem prejudicar a nossa vida com o nosso Deus e com a nossa vida em geral, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ofensa. Essa palavra ofensa, ela é algo que todos nós, se não estiver passando por isso, já passou ou por algum momento vai passar. Então nós não estamos assim, nós não podemos escolher se nós vamos ser ofendidos ou não, mas nós podemos optar para abrir mão da ofensa na nossa vida e sempre entender que uma ofensa guardada, ela pode realmente prejudicar a sua e a minha vida. E hoje nós vamos ver aqui na palavra de Deus, é tão precioso, né, gente, irmãs, a gente vê Deus, Ele nos dando dicas assim, para o nosso dia a dia, para a nossa vida em todos os contextos. A palavra de Deus tem tudo que você precisa para viver uma vida plena no Senhor. E existe e tem como viver essa vida plena, tá? Se um dia falaram para você que aqui na terra vai ser só sofrimento, não é bem isso que o Senhor disse. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Significa que o bom ânimo, ele tem que sobressair aos seus sofrimentos. Mesmo naqueles dias difíceis que vamos passar por sofrimentos, mas o bom ânimo, o seu coração pode estar vivendo em plenitude sim, tá bom?
E eu posso te dizer que foi nos momentos mais sofridos da minha vida que eu experimentei a plenitude do Senhor. Você acredita nisso? Foi naqueles momentos mais difíceis que eu experimentei a plenitude do Senhor. Fica mais evidente, né? Então eu gostaria de abrir com vocês aqui a palavra de Deus, que vocês possam abrir aí também, Romanos 12. É uma passagem, né, bem conhecida, né? E eu vou ler aqui na Bíblia, ela é a linguagem de hoje, mas também eu tenho aqui a Almeida, que também ela é bem... Eu gosto de ler na Almeida, mas hoje eu vou ler aqui na linguagem de hoje, porque ela ficou muito clara, assim, é muito legal. E se você tem dificuldade de ler a palavra de Deus em outras linguagens, procura uma Bíblia, então, com a linguagem de hoje. Hoje, graças a Deus, nós temos essas facilidades para nos facilitar a entender o que o Senhor estava dizendo em cada detalhe, né? Claro que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nisso, mas tem detalhes aqui preciosos que a gente tem essas opções hoje, né? Que o Senhor nos dá. Vamos lá, gente? Diz assim, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então está bem claro aqui que o Senhor, o seu Deus, o seu Pai, Ele quer que você viva uma vida agradável, que aos olhos dele é a perfeita. Mas lá em Romanos, né? Aqui fala, né, de uma outra forma, né? Não vou abrir aqui, talvez vai demorar um pouquinho. Que rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, né, como sacrifício vivo, para que vocês desfrutem, né? A mesma coisa vai dizer aqui, mas ele fala para a gente renovar a mente, né? E aqui fala para mudar a mente. Significa que, voltando para o contexto lá de ofensa, significa que eu posso abrir mão da ofensa. Eu e você podemos abrir mão da ofensa. Não tem como eu, tipo assim, escolher não ser ofendida e nem ofender, porque a gente não só é ofendida, como também a gente ofende, né? Mas nós podemos abrir mão de ofensas. Por quê? Porque essas ofensas guardadas no nosso coração, elas vão ser uma mãe para outros males. Outros males como depressão, como preocupações excessivas, como distúrbio, até sonos. Muitas vezes você não vai conseguir nem dormir, dores no seu corpo. Tudo isso vem de uma raiz, de uma ofensa guardada e virou uma amargura, algo assim que vai te prejudicando. Você já viu uma pessoa que não tem motivos de ser ofendida? Todos nós temos. Pegou uma pessoa assim que ela tem uma amargura no coração e ela não tem um bom motivo? Sempre temos um motivo para as nossas ofensas, né? Talvez se você fosse lembrar aí, você poderia falar, nossa, mas olha, foi assim e eu não tive culpa alguma e me ofenderam. E perto da ofensa tem também a frustração, né? A decepção, que é tudo ali juntinho, né? Quando a gente fica ofendido, muitas vezes vem a frustração também. Porque às vezes a ofensa, ela não foi diretamente a você, mas ela vem em forma de ingratidão, ela vem em forma de desprezo, ela vem em forma de exclusão, quando você se sente uma pessoa que está sendo exclusa, né, tirada de alguma coisa. Então, isso pode acarretar na nossa vida, na minha e na sua vida,
começos para situações que depois você não vai conseguir enxergar. E tudo começou lá naquelas ofensas que eu e você não tratamos. E mais uma vez eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus que eu e você podemos abrir mão de ofensa. Nossa, mas como? Como que faz para a gente não se sentir ofendido? Não se sentir ofendido, eu acho que é impossível, né? No primeiro momento, a gente pode se sentir ofendido, podemos nos irar, né? Porque até a palavra de Deus fala, irai-vos e não pequei. E não mais deixe o sol se pôr, não deixe que isso venha a se prolongar na sua vida, no seu coração, porque isso vai prejudicar vocês. E olha quanto amor, gente, nessa palavra, que o Senhor diz pra gente não guardar a ofensa, para que eu e você não tenha prejuízos na nossa vida, e principalmente na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. Então, tem personagens aqui na Bíblia, eu não vou falar personagem, que parece que não é uma história verdade, né? Tem pessoas aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que elas viveram momentos assim e nos deram assim exemplos de que como a gente pode fazer para que a gente não opte em deixar aquela ofensa dentro do nosso coração. E eu não sou personagem da Bíblia, mas vou te dar um exemplo de como eu faço para que aquela ofensa não aumente cada vez mais e não se torne algo assim mais difícil para tirar, né? A primeira coisa que eu começo a olhar é para a vida das pessoas que me ofenderam, para o estado espiritual da vida da pessoa que me ofendeu. E geralmente, quando você vai ver, não é um estado assim, que você... Ainda mais quando a pessoa lá te ofende, ela não reconhece aquela ofensa, né? Passa anos, passa batido e ela não reconhece, não entende que ela também te ofendeu. Mas assim, a primeira coisa que você tem que começar a analisar é como é a vida da pessoa e começar a olhar ela com olhos de misericórdia, assim como Deus tem de mim e de você. Deus não tem misericórdia? A gente não ofende a Deus todo o tempo? Ou não? A Bíblia fala que a gente não passa um dia sem pecar. Então a gente está sempre ofendendo a Deus também todos os dias. Então nós também, assim como nós ofendemos a Deus, ofendemos as pessoas, nós também somos ofendidos. E nesse processo a gente tem que ter maturidade para saber não deixar que a ofensa se torne amargura, rancor, mágoa, entre no nosso coração, faz morada lá no nosso coração e aí vai causando todos os males na nossa própria vida, no nosso contexto de vida e até mesmo na nossa família. Quem está ao nosso redor sofre com isso, sabia? Mas vamos lá ver uma história de alguém que nos deu um exemplo maravilhoso. Eu vou falar de dois. De um você já até sabe, né? Que eu admiro muito ele, né? Mas eu vou falar hoje de uma pessoa que eu também admiro. Gente, tinha muitos exemplos aqui na palavra de Deus, mas eu vou falar de dois apenas, porque senão nós vamos ficar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Vamos falar de Davi. Gente, Davi, vocês conhecem a história dele, que foi escolhido, né? Tava lá cuidando das ovelhas. E no meio de todos os irmãos, o menorzinho ali, foi escolhido para ser o ungido do Senhor, o rei. E Davi, ele foi lá, conseguiu, né, derrotar Golias lá, através do Espírito do Senhor na vida dele, né? Não foi a pedrinha, tá, gente? A pedrinha foi só um instrumento ali que Deus usou. Mas a gente sabe que tinha ali um Todo-Poderoso por trás daquela pedrinha. Depois desse grande acontecimento, sabe o que aconteceu na vida dele? Umas pessoas, aqui a Bíblia fala que, depois vocês quiserem ler o que eu vou comentar aqui, está em 1 Samuel 18. E as mulheres, elas ficaram tão felizes que fala assim, que as mulheres foram ao encontro do rei, dançando, cantando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. Elas ficaram tão alegres. E olha o que elas falaram.
as mulheres se alegraram e cantaram e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E olha o que a Bíblia fala aqui. Desse dia em diante, Saul não viu a Davi mais com bons olhos. Saul era o rei de Israel naquela época. E Davi estava sendo ungido para isso, né? E o que aconteceu? Você acha que tudo isso que Deus estava fazendo na vida dele não ia se levantar pessoas que iam se ofender por Davi só pelo fato dele estar sendo um canal para ser útil para a vida das pessoas? Davi foi lá, foi ousado, glorificou a Deus em todo o tempo, ele nunca se deu glória a si mesmo. E aí, sabe o que aconteceu? O inimigo foi lá e colocou um sentimento destruidor no coração de Saul, que estava se ofendendo com Davi, por ele ter sido usado por Deus. Você já se sentiu assim? No trabalho, você ser uma pessoa que faz tudo certinho, que você é uma pessoa que se empenha a fazer, você é uma pessoa que se separa, você é uma pessoa que é honesta, você é uma pessoa que não mente, você é uma pessoa que quer o bem da empresa, mas parece que as pessoas te perseguem, ofendem com você. Já se sentiu assim? Faz parte. Bem-vindo à vida real do servo de Deus. Quando a gente escolhe a agradar a Deus, faz parte da perseguição. Mas aí que tá. Você não pode devolver com a mesma moeda. Lembra que eu te falei? Nós também ofendemos ao Senhor todos os dias. Com os nossos pecados. Com os nossos nãos para Ele. Então, mas Deus aqui deixou bem claro que Davi... Olha isso, gente. E depois disso, Davi sofreu demais. Por quê? Deus, cada vez que Deus ia usando esse homem, ele se sentia tão ofendido por Davi, ele tinha uma ira tão grande por Davi, que ele começou a perseguir a Davi muito, mas perseguir mesmo, todo o tempo. A ponto de querer matar Davi de todo jeito. Queria mesmo acabar com a vida de Davi. Mas teve um dia que Davi teve a oportunidade de falar assim, quer saber? Esse moço ele quer me matar de qualquer jeito, ele quer me matar mesmo, matar a vida de Davi, perseguiu Davi. Depois nos capítulos, depois vocês vão ver a história se prolongando e falando o quanto Saul perseguiu a Davi só pelo fato dele estar sendo um instrumento do Senhor. E é assim. Mas seja forte e corajosa, hein? Seja forte e corajosa, não desista, não desista. Se você está sendo perseguida ou excluída, ou muitas vezes assim criticada e está andando corretamente, tá? Porque também não adianta você estar fazendo tudo errado e achar que você que está sendo injustiçada, né? Então, Davi, ele estava optando agradar ao Senhor. E com isso, Saul odiando ele, porque Deus era com ele, né? Deus era com ele, as coisas iam acontecendo, as pessoas estavam sendo abençoadas pela vida de Davi. Mas teve um dia que olha só o que os homens de Davi falam para ele. Passou-se os anos, ele muitos anos perseguido por Saul, muitos, tendo que se esconder. Triste a história, gente. Teve um dia aqui no capítulo 24, no versículo 4, que diz assim: Então os homens de Davi lhes disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Gente, aqui fala que Davi teve a oportunidade de acabar com aquela situação. Você está me perseguindo, você está me ofendendo, deixa eu fazer o que você merece. Muitas vezes, às vezes a gente está sendo ofendido e a gente quer revidar, a gente quer falar. A coisa mais difícil, gente, é você ser ofendido e você ficar em silêncio ou entregar para o Senhor, mas não é impossível. E eu consegui, porque para mim também era difícil. Quando eu comecei a olhar as pessoas com olho de misericórdia, ver o quanto elas precisam também do que eu consegui, do que Deus colocou na minha vida. Então, olhos de misericórdia. E vamos lá, olha o que Davi disse, gente, depois do que os homens colocou diante dele.
Vamos ver aqui no versículo aqui no 6, Davi disse: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele. Gente, aqui Davi, tem várias pregações que dá pra gente fazer sobre essa passagem. Que Davi optou a colocar tudo que Saul tinha feito para ele, todos os anos de perseguição, de ofensa contra a vida dele, de maus tratos, de muita maldade, ele deixou na mão de Deus. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você retém sobre a sua vida acúmulos de dádivas do Senhor, e Ele faz com que aquela bagunça toda coopere para o seu bem e para a glória dEle. Para o seu bem e para a glória dEle, porque sempre é a glória dEle que está aí em jogo, tá? Isso é muito bom quando a gente entende isso. E olha o que... Então, Saul, depois a história continua, Saul caiu a ficha dele, né? Que Davi tinha a opção de acabar com a vida dele ali, porque ele estava ali praticamente encausulado ali, preso, e Davi com seus homens ali podiam chegar lá e falar: pô, vou te matar aqui porque agora eu tenho essa chance. Sabe o que aconteceu com Saul? Olha o que ele diz aqui, gente. Aqui no capítulo 24 ainda continua assim. Saul diz assim no 16, depois vocês lerem, tá? Porque é muito importante vocês acompanharem aí. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, depois, né, de Davi se explicar que ele não ia matar ele, todos aqueles detalhes, ele tinha essa opção de fazer isso. Olha o que aconteceu com Saul. Caiu a ficha dele. É isto a tua voz, meu filho. E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostra-te hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Saul entendeu, caiu a ficha de Saul, Deus fez Saul entender, porque às vezes tem pessoas que não vai reconhecer isso, mas nesse caso aqui, Deus causou situações na vida de Saul, Deus, a ponto dele entender a grandeza do Espírito que estava em Davi, ele reconhecer que Davi tinha um Deus que fazia com que ele não pagasse o mal com o mal, mas muito pelo contrário, né? A gente não consegue nem muitas vezes não pagar o mal com o mal, imagina pagar o mal com o bem, né? E Davi fez isso. E o nome do Senhor foi glorificado. E Saul viu que Davi só poderia agir assim porque tinha um Deus. Então, cada vez que eu e você opta a não se ofender, a não guardar ira, raiva, sabe o que a gente faz? Deus fica só olhando pra gente. Olhando, falando, vamos ver o que a minha filha, o que o meu filho vai fazer com essa ofensa. Leve aos pés do Senhor, fale: Senhor, eles não sabem o que fazem. Jesus nos deu esse exemplo, né? Lembra lá na cruz? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele nos deu esse exemplo. Tudo que Deus nos pede, meninas, é porque Ele nos capacita a fazer. Jamais Deus ia falar para você abrir mão da ofensa se Ele não te dasse o poder para isso. Tanto é que aqui em Romanos ele fala que a gente tem que renovar a nossa mente em Cristo, que nós não podemos viver como o padrão do mundo. O padrão do mundo, você te ofende e você ofende. Se alguém te ofendeu, você tem que dar com a mesma moeda. Não tem essa de não guardar ofensa, de não querer se vingar, não tem essa, de não ter um plano, não tem essa. Mas Deus nos instrui a viver diferente do mundo. Diferente, você precisa viver diferente desse mundo. E isso é amor para a sua vida, é o Senhor demonstrando: eu quero ver você crescer em mim. Eu quero que você cresça em mim.
eu quero que o meu nome seja glorificado através da sua vida. Outro exemplo que está lá em Gênesis. Gente, eu não posso deixar de falar dele. Não posso. José. Ai, vocês sabem que eu amo essa história. Amo tudo que aconteceu nessa história desse moço. Não tem como. E todo mundo sabe a história de José, né? Que quanto ele foi perseguido, maltratado, o que aconteceu com a vida dele, os familiares dele, de sangue. Fez o que fez com toda a situação de José. Mas, olha só, num dado momento, vira totalmente a história. E aí, José vira governador e tá todos aqueles irmãos diante dele morrendo de medo, achando que José ia acabar com a vida dos irmãos dele. Sabe o que José fala? Olha que lindo, gente. Depois também vocês entram lá e vejam essa história. Gênesis 50, último capítulo, diz assim no versículo 19. Respondeu José a seus irmãos: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se você entregar a ofensa ao Senhor, abrir mão dela, abrir mão. Mas não é abrir mão assim, tipo assim, por exemplo, eu perdoo, mas não quero nem saber dessa pessoa. Não, orar por ela. Começa a orar um dia, se for difícil pra você, no segundo dia, no terceiro dia, daqui a pouco você vai ver que você tá amando essa pessoa, sabia que é assim? O primeiro dia você ora por ela, você fica, eu não queria orar por essa pessoa. Segundo dia você vai lá por obediência ao Senhor, você vai por obediência, você vai conseguir. Gente, quando vocês vão ver, vocês já estão ali tendo maior misericórdia pela pessoa. Eu não estou falando blá blá blá, eu estou falando que a palavra nos instrui. Orar por aqueles que nos perseguem, não é verdade? E depois, sabe o que acontece? Com toda essa situação que aconteceu com os irmãos de José, ele diz aqui que isso tudo o Senhor pegou para fazer uma linda história. Então, sabia que algumas situações que você passa, não foi Deus que criou, não foi Deus que causou, não estou falando todas assim, mas a gente mesmo causa situações, as pessoas também podem ajudar para que isso piore. Mas sabe o que Deus faz com isso? Coloca tudo na história ali e faz virar algo lindo. Então que eu e você comece entendendo que eu não posso deixar que as ofensas tomem lugar na minha vida. Esse é um caminho. Essa é uma peça aí para o quebra-cabeça da minha e da sua vida. Uma peça assim importantíssima. Não guarde ofensas, elas podem vir, elas vão vir. Ofensa é mãe para depressão, porque todas as pessoas a maioria que acabam deixando que a ofensa prevaleça na sua vida, ela vai se tornando algo muito destrutivo, a ponto de acabar com as suas forças, tá bom? Que você receba essa mensagem com muito amor, do Senhor em primeiro lugar para ti, e também de mim, porque eu peço sempre para o Senhor colocar bastante amor por você. Então que Deus te abençoe, que esse vídeo possa falar ao seu coração, e que você tenha um final de semana abençoado, com chuva mesmo, né, que a gente orou tanto pedindo chuva, e o Senhor mandou, então que Deus possa te abençoar. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, e obrigada, Deus, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Abençoe cada uma delas que estão ouvindo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa falar grandemente aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Beijo bem grande no seu coração. Até a próxima quinta.